Olhar para a África do Sul hoje é tentar decifrar um mosaico de extrema complexidade. Lar de mais de 60 milhões de habitantes, o país carrega o apelido de Nação Arco-Íris, cunhado pelo arcebispo Desmond Tutu para celebrar a transição democrática. É a identidade do país. São 12 línguas oficiais reconhecidas pela Constituição. O isiZulu e o isiXhosa são as línguas maternas mais faladas, enquanto o inglês domina os negócios e o africâner pulsa na história colonial. É uma nação que tenta, todos os dias, costurar suas diferenças em uma identidade única. Mas as linhas que dividem essa sociedade foram desenhadas há séculos. A história sul-africana foi profundamente impactada pela colonização europeia. No século XVII, os holandeses estabeleceram a Colônia do Cabo, dando origem aos boeres ou africâneres, que desenvolveram uma cultura e um idioma próprios. No século XIX, o Império Britânico assumiu o controle da região, atraído pela descoberta das maiores reservas de ouro e diamantes do mundo. Para suprir a necessidade de mão de obra nas minas e lavouras, o país também recebeu uma enorme leva de imigrantes asiáticos, principalmente indianos. Essa engenharia social forçada consolidou por lei a divisão da população em 4 grandes grupos, ou tipos raciais. Negros, a esmagadora maioria, cerca de 80% da população, composta por diversas etnias nativas. Brancos, cerca de 8%, divididos entre os descendentes de holandeses e britânicos. Coloridos, aproximadamente 9% de pessoas de origem mestiça, com raízes europeias, asiáticas e nativas. Asiáticos, cerca de 2,5%, com forte presença na região de Durban. Curar as feridas do apartheid é um processo longo, e a arquitetura das cidades é o reflexo mais visível dessa cicatriz. A África do Sul vive em um forte contraste arquitetônico. De um lado, preserva o charme colonial das construções, de estilo holandês do Cabo e os arranha-céus espelhados das áreas nobres. Do outro, o planejamento urbano do apartheid ainda se faz presente. As townships continuam geograficamente isoladas dos centros econômicos. Um desafio de infraestrutura que o país ainda luta para resolver. Apesar da desigualdade social herdada, a cultura sul-africana é uma força imparável de expressão. Ela brilha na gastronomia com o tradicional braai, o churrasco que é quase um ritual de união nacional, na potência das danças tradicionais zulus e na moda contemporânea que ganha as passarelas do mundo. A criatividade virou a maior ferramenta de reinvenção da juventude sul-africana. Paralelamente à sua densa história humana, a África do Sul abriga uma das naturezas mais monumentais e ricas do planeta. O país é um dos principais destinos de ecoturismo do mundo graças ao Parque Nacional Kruger, uma reserva gigantesca, onde a vida selvagem dita as regras e onde turistas buscam avistar os Big Five: o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. Na costa sudoeste, a geografia desenha cenários dramáticos, onde o Oceano Atlântico e o Índico quase se tocam sob o olhar imponente da Table Mountain, uma das 7 maravilhas naturais do mundo moderno que protege a vibrante cidade do Cabo. Historicamente, os esportes na África do Sul também eram segregados. A minoria branca jogava rugby e cricket. A maioria negra respirava o futebol, que se desenvolveu com muita paixão nos campos de terra das periferias. Sabendo disso, Mandela usou o esporte como uma ferramenta de união nacional. Essa estratégia aconteceu em 2010. Ao sediar a primeira Copa do Mundo no continente africano, a África do Sul não abriu apenas os portões de seus estádios modernos, como o majestoso Soccer City em Joanesburgo, cujo formato homenageia a calabash, um vaso de barro tradicional africano. O país abriu sua alma para o mundo. O som ensurdecedor das vuvuzelas, a alegria contagiante da dança, disque e o orgulho estampado na bandeira multicolorida provaram que aquela jovem democracia havia vencido o isolamento do passado. A Copa de 2010 não foi apenas sobre futebol. Foi a celebração de um povo que provou que, mesmo com as marcas profundas da história, a união e a liberdade sempre serão a maior vitória de uma nação. Embora a segregação já existisse na prática, em 1958,
Ela se tornou a lei oficial do Estado com a vitória do Partido Nacional, de maioria africana. Nascia o apartheid, que em tradução literal significa separação. O objetivo era claro: garantir que a minoria branca mantivesse o controle absoluto do poder político e econômico. O território foi dividido. A população negra perdeu a cidadania sul-africana e foi empurrada para os Bantustões, territórios secos e sem infraestrutura. Confinada nas periféricas townships, como Soweto, em Joanesburgo, o cotidiano virou um pesadelo burocrático. Os negros eram obrigados a carregar o passe, um documento de trânsito que controlava onde podiam pisar. Casamentos interraciais foram proibidos. Escolas, hospitais, praias, transportes e até bancos de praça tinham cor definida. Quem desobedecesse enfrentava a violência brutal do Estado. A resposta veio na forma de uma resistência histórica. O Congresso Nacional Africano, o CNA, liderou greves e protestos. Nomes como Nelson Mandela tornaram-se símbolos mundiais dessa luta. Mandela pagou um preço alto. Passou 27 anos na prisão na Ilha Robben. Nas décadas de 80 e 90, a resistência interna, somada às severas sanções econômicas internacionais, sufocaram o regime. O apartheid desmoronou. Em 1994, o país assistiu a filas quilométricas de cidadãos de todas as cores votando juntos pela primeira vez. Mandela foi eleito presidente, com a missão quase impossível de reconciliar o país.